noite a todos. Vamos para mais um estudo hoje. Hoje nós estaremos estudando mais 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar sobre, deixa eu colocar aqui, o destino da Terra, sobre o destino da Terra e a causa das misérias humanas. Então, para que a gente encarna na Terra, né? Qual o papel da Terra na nossa vida? Por que a gente tem que estar vindo aqui, sendo que a nossa pátria real é a pátria espiritual? E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Então vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo a oportunidade da tecnologia que nos permite estar reunidos, cada um no conforto de nossos lares, agradecer a nossa disponibilidade, a nossa vontade, a nossa força de vontade de estarmos aqui hoje, abrindo mão de 1 horinha da nossa noite, do nosso repouso, para discutir sobre os assuntos de Jesus, sobre os ensinamentos, sobre as coisas que nos fazem elevar moralmente, que nos transformam, que nos confortam, que nos consolam. Converte, Senhor, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de raiva, todo sentimento de angústia, de aflição, em momentos de reflexão, para encontrarmos nelas as respostas para os vazios que às vezes nos consomem, assim nos tornando pessoas mais perceptíveis, mais sensíveis, mais respeitosas, mais amáveis para com o próximo e principalmente para conosco mesmo. Abençoa nossos lares, nossos queridos, que assim seja. Que assim seja. Amém. Bom, então vamos lá. Então nós vamos começar aqui lendo o item 6. Musa, você que está com o livrinho aberto aí, você quer ler para a gente o item 6? Posso ler. Então tá. Só o 6, né? Por enquanto. Só o 6, isso. Destinação da Terra, né? Isso. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disto que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da terra e da natureza daqueles que habitam. Pronto. Olha só que interessante. A primeira frase é bem interessante, né? Que a gente vendo tantas maldades, tanta violência, tanta crueldade aqui no nosso mundo, né? Quando a gente liga a televisão e põe no jornal, a gente só vê a maldade, só vê discórdia, é guerra, é corrupção, né? Se a gente tiver um coração assim um pouco mais sensível, a gente vai pensar, né? Como diz o texto, que o povo da terra é um povo infeliz. Porque só vive nessa coisa, né, toda de violência e de alguma forma a gente também se sente atraído porque se a televisão só está noticiando coisa ruim é porque está dando ibope, né, está dando audiência. E a gente está ali assistindo. Então,
a gente tem essa visão. Se viesse um ET de um dos planetas felizes, né, de um dos mundos felizes, chegasse aqui na Terra, só visse essas coisas sem prestar atenção nos detalhes, ia falar: nossa, esse povo está condenado, esse povo é muito triste, esse povo é muito perdido, né? E aí ele complementa que esse julgamento decorre de uma visão estreita, né, que dá uma falsa ideia do conjunto. O que ele está dizendo? Que a gente não está observando os detalhes, que a gente está apegado, né, está atento somente àquilo que é muito público, aquilo que chama a atenção das pessoas, aquilo que está na maioria dos sentimentos das pessoas que povoam o nosso planeta. E, na verdade, ele coloca aqui que é necessário considerar que nem toda a humanidade está na Terra. Ou seja, o planeta Terra tem uma migalha muito pequena em relação a todos os espíritos que existem no universo, né? Então a gente não pode dizer que a criatura humana, em todo o seu geral, é infeliz, é violenta, é sofredora, porque não é bem assim. A gente estudou na semana passada sobre os graus de evolução do mundo, né, dos planetas. Ele começa lá nos planetas primitivos, passa por provas e expiações, depois ele passa para os mundos regenerados, depois vai para os mundos felizes, depois vai para os mundos ditosos, né? Em cada um desses graus, espíritos ocupam esses planetas, né, esses orbes, conforme o seu grau de elevação moral, conforme o grau de evolução moral, né? Então, a gente tem que olhar da seguinte forma. Em planetas ruins, né, vamos dizer assim, planetas primitivos, planetas de provas e expiações, só existem espíritos ruins? Só existem espíritos totalmente condizentes com aquela condição? Não, nem sempre, né? Se a gente for olhar bem. Seria o mesmo que dizer que em cidades só se aglomerassem, né, só se juntassem pessoas com o mesmo tipo. Ou seja, pessoas ruins se juntariam só em lugares ruins, pessoas boas se juntariam só em lugares bons e que não haveria uma mistura. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente tem sim essas diferenças sociais conforme as cidades vão se afastando do centro. Isso é natural. Mas esse afastamento, essa diferença, ela está mais relacionada às condições financeiras do que às condições morais. Porque tem muita gente muito ruim, muita gente muito arrogante, que mora em regiões muito elevadas, mora no centro. E tem gente muito boa, de coração muito dócil, que mora na periferia, né? Então, não é uma separação total. Agora, a gente sabe que tem mais de uns e mais de outros nessas regiões, porque exige essa mistura. E essa mistura é que faz com que a gente avance. A gente aprende com o outro, né? Então, quando ele coloca aqui, ora, o que seria da população da Terra diante da população total dos mundos, né? Bem menos que um lugarejo em relação a um grande império. Então ele está dizendo que nós aqui, no planeta Terra, somos apenas um lugarejo no Império de Deus. Uma cidadezinha, né? Uma vila, perto do Império, que é o universo. E dentro dessa condição, o nosso planeta tem uma função muito especial, né? Especial para nós que estamos aqui encarnados, né? Porque tem outros orbes que são semelhantes ao nosso. Mas para nós que estamos aqui encarnados, e para nós que vamos reencarnar aqui durante um bom tempo ainda, bom, espero eu, né, que pelo menos eu ainda possa encarnar aqui durante muito tempo, o objetivo nosso aqui é aprender.
é expiar, ou seja, pagar as nossas dívidas que nós cometemos de outras vidas, inclusive nessa própria, e testar tudo que a gente aprendeu. Por isso, somos um planeta de provas e expiações. Provas, que é os testes, expiações, que é a reparação. E como é que a gente vai aprender no meio de tanta maldade? A gente às vezes fica questionando, né? Como é que eu vou educar meus filhos no meio de tanta maldade? Porque na nossa época lá, né, a maioria de nós que estamos aqui já passou aí dos 40. Então, quando a gente era criança, parecia que o mundo era menos violento. Parecia que a gente tinha mais liberdade de andar na rua, de brincar na rua, coisa que hoje não tem. Parecia que a gente podia ser menos vigiado, coisa que hoje não é possível. Mas por quê? Porque a população também era muito menor, né? A população era muito menor. Consequentemente, a aglomeração de pessoas ruins era menor. Mas existia também. Existia, na época que a gente era menino, existia sequestro de criança, para tráfico de criança. Existia drogas nas esquinas, nas escolas. Só que era menos, né? Era menos intenso. Não existia internet. Então a nossa ocupação era brincar na rua, correr atrás de bola, soltar pipa, brincar de boneca, brincar de pular corda, de amarelinha e tantas outras coisas. Então o que mudou foi o contexto, mas a coisa continua do mesmo jeito. Só que hoje os meninos têm acesso a muito mais informações em um espaço de tempo muito curto e com muito mais facilidade. Então eles se enchem de informação tão grande que se perdem. E é onde a gente entra no nosso papel de educação, né? De educador, né? Porque os pais são primeiramente educadores. Eles, né, tem uma frase que quando a gente desencarnar, lá no plano espiritual, nós vamos ser questionados. O que fizeste dos filhos que eu te confiei? Né? Então, o que nós estamos fazendo dos filhos que nos foram confiados? Neste processo, nesta visão, a gente começa a perceber que nós somos parte das mudanças que nós pretendemos no mundo, educando quem? Os nossos filhos, que serão os futuros educadores, né? Então, dessa forma, o nosso planeta é uma escola onde a gente vai aprender a partir dos nossos erros e onde nós vamos aprender a partir dos exemplos que nós vemos, que nós temos. Por aqui passaram grandes espíritos e ainda vêm grandes espíritos até hoje, que não precisavam estar aqui, mas eles vieram trazer o conhecimento para nos ajudar a nos encontrar nesse caminho rumo a Deus. São espíritos que vieram, né, com suas paixões, com suas dificuldades também, mas que já estão um pouquinho acima de nós em termos de conhecimento, né? Eu quero acreditar que também em termos de moral, porque fazem grandes trabalhos em prol da humanidade, né? Em prol do próximo, porque em si eles ganham, mas eles estão passando tudo isso com muito amor, com muito carinho, estão passando isso de graça para todo mundo ouvir e aprender. Então, eu acredito que eles façam tudo isso com muito amor e a gente está aqui para ouvir, né? Aí a gente pergunta, né? Então quer dizer que as doenças, a guerra, as discórdias, os vícios, né? Tudo isso tem utilidade para a gente? Tem muita utilidade, porque é nelas que a gente vê as coisas que a gente não deve fazer, a gente vê o quanto a gente precisa melhorar, que todos nós temos
em nós naturalmente a maldade, porque ela é o que a gente entende, mas nós já temos agora uma percepção da bondade. Estava até comentando de manhã, né, que a gente vê, eu pelo menos, né, tem uma grande atração por filmes violentos. Então pega lá Os Mercenários, pega John Wick, né, que são filmes de tiro, porrada e bomba, né? E eu gosto pra caramba, adoro ver esses filmes. Mas ali está mostrando o lado ruim, né? A maldade ali impregnada, matar como se matam, como a gente mata um mosquito, né? Mata as pessoas como mata um mosquito, sem sentimento, né? Isso não condiz muito com o que a gente estuda. Mas a gente assiste e gosta. A gente assiste filme lá como Sete Homens e um Segredo, que eles estão assaltando um cassino, né? E a gente acaba torcendo para eles ali, para eles conseguirem fazer o assalto do cassino, né? A gente assiste lá La Casa de Papel, que eles estão assaltando o Banco Central, né? A Casa da Moeda, na verdade, da Espanha, e a gente fica torcendo para eles conseguirem sair de lá e levar o dinheiro, né? Porque esse lado ruim ainda está em nós. A gente ainda consegue ver isso e sentir prazer nisso, né? Mas da mesma forma, a gente assiste um filme como Procurando Nemo. Eu choro quando assisto desenho Procurando Nemo, né? Eu sou um chorão de marca, chorão de marca maior. Então assisto Nemo, eu me emociono, assisto lá Divertidamente, que vai trazer de uma forma muito didática os sentimentos, né, que nós trazemos conosco. Eu acho bacana. A gente vê um filme que vai tratar da cura de uma doença, né, ou de grandes descobertas que vão auxiliar a humanidade a ser melhor. Então a gente já tem esse sentimento. Hoje de manhã, o Lobão, que é um dos colaboradores lá, né, que trabalham na instituição, ele levou uma reflexão muito bonita lá no estudo. Ele falou sobre a poesia e acho que é prosa e poesia. E ele lembrou que a gente poderia olhar a nossa vida sob esses dois ângulos. Sobre a prosa, a gente vê é o nosso dia a dia, é o trabalho, são as dificuldades. Mas, no entanto, a gente também tem a poesia, que são as coisas bonitas que nos acontecem. Até brinquei. Vocês acham que nosso mundo é só dificuldade? Que só tem tristeza? Então vamos fazer uma reflexão. Vamos considerar que prosa é coisa ruim, né? Coisa ruim não, é o nosso dia a dia com as nossas dificuldades, e que poesia é o belo. Aí eu perguntei: nós temos o belo? Nós temos a poesia no nosso dia a dia? Aí todo mundo ficou assim, né? Falei: tá. O pôr e o nascer do sol é poesia ou é prosa? Né? Aí, na poesia. Tá. Nessa época do ano, os ipês florindo, poesia. Uma criança sorrindo, poesia. O olhar de agradecimento daquela pessoa a qual a gente pode oferecer uma ajuda, poesia. O ar que respiramos, poesia. A nossa própria formação, né? Ali, desde a formação do óvulo até a nossa idade né, mais madura, até a nossa velhice, poesia, né? Então, tem coisas que a gente deixa passar desapercebido. E prova que o mundo, apesar das dificuldades, é um mundo que também tem poesia, que também tem beleza. Para quê? Para nos ajudar a ter forças para superar as dificuldades que nos advêm, né? Então Deus nos criou para sermos felizes. E estamos aqui para aprendermos a sermos felizes, né? Continuando no item 7. Quer continuar lendo, Múzia? Posso? Eu gosto de ler. Então tá ótimo. Então vamos lá para o item 7. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos.
No hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figura a terra um subúrbio, como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso e se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Olha que bonito, né? Nós estamos no hospital. E até brinquei com o pessoal. Alguém vai para o hospital para passar o fim de semana? Né? Alugar um quarto lá no hospital para passar o fim de semana? Se não tiver doente? Não vai, né? Ninguém vai para a prisão para se divertir, porque lá é legal, porque é um resort. Também não vai. Todo mundo vai por quê? Porque tem que cumprir uma pena. Cometer um ato errado tem que cumprir uma pena. Está doente, temos que cumprir uma pena, temos que nos tratar. E quem é o nosso remédio? Nosso remédio é os ensinamentos de Jesus. Só que assim como os remédios que a gente toma, né? A gente vai lá no hospital, tá com dor de cabeça, né? Vai no médico, tá com dor de cabeça está muito intenso, o médico passa um remedinho e fala, olha, você vai tomar esse remédio aqui para cortar a dor de cabeça. Só que para você não ter mais dor de cabeça, você vai ter que evitar de comer pimenta, vai ter que evitar cortar o doce, vai ter que diminuir o sal. Senão você vai voltar a ter dor de cabeça, que isso é enxaqueca. Aí beleza, eu pego o remedinho, levo para casa, tomo o remédio, passa a dor de cabeça. Eu não estou sentindo mais dor de cabeça, com certeza eu vou voltar a fazer tudo que eu estava fazendo antes, porque eu vou esquecer. E aí o que vai acontecer? De novo eu vou ter dor de cabeça, para lembrar que eu não posso fazer aquelas coisas que o médico falou. Por que nós temos sofrimentos às vezes aqui? Porque Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o remédio, né? E é muito comum isso, porque, como falei anteriormente, nós temos as nossas deficiências, temos as nossas mazelas. E a gente se esforça para ser uma pessoa melhor. A gente trabalha a vida o tempo todo para ser uma pessoa melhor. Mas de vez em quando a gente escorrega, né? Eu até comentei de manhã também que às vezes a pessoa está ali, uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, acontece alguma coisa na vida dela, desperta de novo aquele sentimento que era dela, mas ela estava tranquila, boa, por quê? Porque ela estava se empenhando para ser daquele jeito. Aconteceu alguma coisa, ela despertou e voltou ao que era antes. Só que como ela já sabe que isso vai acontecer, quando acontece, ela tem mais facilidade, porque agora ela já sabe, ela tem mais facilidade para voltar ao estado anterior, né? Então não é que as pessoas influenciam as outras pessoas a serem más. As pessoas já são más e se empenham para ser boas. Mas às vezes a maldade é mais atrativa, as coisas ruins são mais atrativas. A vontade de fazer uma fofoca é mais atrativa, né? A vontade de falar mal do outro é mais atrativa. A vontade de beber é mais atrativa, de fumar, né? Seja lá qual for o vício que cada um tem. E aí às vezes a gente não consegue romper isso,
né? E está tudo certo, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu período. O que a gente não pode é deixar de tentar. E quanto mais esforço a gente coloca, maior a possibilidade da gente romper aquele vício, né? Aquela má inclinação. Que Kardec afirma que o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más inclinações. E eu ainda coloco que o verdadeiro cristão é aquele que luta contra as suas más inclinações, né? Esse é o verdadeiro papel aqui da Terra. Então, a gente vem para cá porque aqui é um hospital para tratar as nossas doenças, que são as nossas vaidades, né? As nossas paixões. Essa é a palavra mais adequada. As nossas paixões. À medida que a gente vai conseguindo tratar essas paixões e a gente consegue realmente seguir a orientação do médico Jesus, a gente começa a evoluir. A gente dá um passinho na nossa evolução. E aí, quanto mais a gente evolui, mais tempo a gente permanece aqui no planeta, né? Mais reencarnações a gente vai ter nesse planeta que está em processo de evolução. Quanto mais eu resisto a mudar, quanto mais eu resisto a querer ser uma pessoa melhor, mais próximo estou de comprar o meu ingresso para voltar para os planetas mais primitivos. Porque a Terra vai avançar conforme os espíritos vão avançando. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai. Vigiai para ver onde é que você está errando. Agora já sabemos onde erramos. Já nos conhecemos. Já sabemos que o meu ponto fraco, o meu ponto de queda moral, é quando alguém fala de mim algo que eu não concordo. Aí eu viro o bicho, né? Então esse é o meu ponto que eu preciso tratar. Porque o outro não vai deixar de falar de mim porque eu estou irritado. Porque aquilo que ele está falando me irrita. Eu tenho que encontrar uma forma de não me irritar. Que isso é igual apelido, né? A gente bota apelido nas pessoas. Quanto mais a pessoa briga contra o apelido, mais o apelido pega. Por isso que se fala que o nosso inimigo é o nosso maior indicador, né? Aquele que mais indica os nossos pontos falhos. Porque ele não vai atacar os nossos pontos bons, né? Não vai valorizar os meus pontos bons, vai valorizar os pontos negativos, né? Igual corrida eleitoral. Um político não vai pegar o outro e vai ficar elogiando. Ele está concorrendo, então ele vai buscar no outro os pontos fracos dele, né? As coisas mais dele. Pode ser bom a vida toda, mas se ele deu uma vacilada, é lá que o concorrente vai buscar a queda do outro. E se o outro não tem argumento suficiente, não se deixa levar por aquilo, né? Como dizia o Moção, se ele pega gás com aquele negócio, aí ele vai sucumbir ali, né? Então, nós não estamos aqui no mundo, no planeta, a passeio. Isso aqui não é um resort. Mas não quer dizer que a gente não possa ser feliz, né? Não quer dizer que a gente não possa ser feliz. Ser feliz é diferente de estar alegre. Ser feliz, eu posso ser feliz na doença, eu posso ser feliz na dificuldade, né? Mas estar alegre eu só posso estar naqueles momentos especiais. Quando eu estou com as pessoas que eu gosto, quando eu estou comendo a comida que eu gosto, quando eu estou ouvindo a música que eu gosto, ali eu estou alegre, né? É o meu momento de alegria. Mas a felicidade é eu conseguir passar pelas dificuldades e encontrando sempre nessas dificuldades uma resposta para a minha vida. Em que essa dificuldade, o que essa dificuldade quer me ensinar, né? Às vezes eu tenho algumas pessoas, né, que normalmente são muito aceleradas, aquela pessoa que não para de jeito nenhum, e aí acontece da pessoa ter uma crise de estômago, uma gastrite séria, ou ter um infarto, e precisa ficar internada. O que aquilo está ensinando para aquela pessoa?
que ela precisa moderar um pouco, que ela precisa prestar mais atenção nas coisas boas da vida, que ela precisa prestar mais atenção no seu próprio espírito e não ficar acelerada, querendo tudo de uma vez, porque não é possível fazer tudo o que quer ao mesmo tempo, né? Então, aquele momento que ela ficou internada é um momento que ela vai tirar para refletir. Já que ela não pode fazer nada, ela tem que refletir sobre essas coisas, né? E nesse processo de reflexão é onde a gente encontra algumas respostas. Podem ver que as pessoas que têm doenças que vão à beira da morte, né, e se recuperam, elas mudam totalmente de vida, elas repensam totalmente a vida, né? Porque é uma nova oportunidade que ela tem para se modificar. E nós temos que pensar que nós estamos aqui também tendo uma nova oportunidade de ser melhor, né? A gente vai sentir raiva? Vai. A gente vai sentir inveja? Vai. Vai se entristecer? Também. Só que isso não pode ser realimentado. Eu não posso ficar alimentando isso. Eu tenho que passar por isso, entender, tirar a lição e voltar para o meu estado de paz de espírito. Às vezes você está ali doido para falar um palavrão para o outro, que ele falou alguma coisa que você não gostou. Você trava ali, conta de 1 a 10. Aí você vai dar uma resposta mais moderada, mais tranquila, ou nem vai responder, porque às vezes aquela ofensa nem cabe uma resposta. Foi só uma provocação, né? Então, a ideia é justamente essa: reencarnar para aprender. À medida que a gente reencarna, a gente aprende. À medida que a gente testa, que vivencia, a gente aprende, né? Então, na próxima semana, nós vamos terminar o capítulo 3. Nós vamos pegar as instruções dos espíritos deste capítulo, né? Cada capítulo, ao final, tem uma instrução dos espíritos. E a deste capítulo vai falar um pouco sobre esse processo, né? Vai explicar um pouco sobre esse processo da evolução dos planetas. Aí vai falar sobre os mundos inferiores e superiores, vai falar um pouco dos mundos de prova e de expiação, dos mundos regenerados e qual é o mecanismo de evolução, né, de progressão desses mundos. Aí a gente fecha o capítulo 3 e começa naquela proposta que a gente estava fazendo anteriormente, que é a mesma que eu fiz de manhã, viu, dona Regina? Só que aqui à noite nós vamos dar uma modificada. Nós vamos utilizar os filmes para facilitar, né, a discussão. Então nós vamos pegar um tema, aí eu vou mandar o link do filme, todo mundo vai assistir o filme e nós vamos discutir na outra semana. Tá bom. Tá bom? Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, agradecemos essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre qual é o papel da nossa encarnação, qual é o papel do nosso planeta, desta casa, Senhor, de trabalho, de aprendizado, dessa escola, desse hospital, dessa penitenciária, que até podemos dizer assim, que nos prendem a essa matéria, sem lembrarmos do que foi a nossa vida anterior, com todas as limitações desse corpo, mas que tão necessária para a nossa evolução. Ajude-nos, Senhor, a conhecermos a nós mesmos, a sermos sensíveis aos nossos pensamentos, a sermos sensíveis às nossas ações, ao cuidado com o nosso corpo físico, com a nossa saúde física e também com a nossa saúde mental e espiritual. Dai, Senhor, a sabedoria e o discernimento para poder compreender tudo o que acontece à nossa volta, todas as notícias ruins que ouvimos, mas também as boas notícias, o comportamento das pessoas que nos cercam, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, daqueles que temos afeição, a olharmos com muita atenção aos nossos ídolos, para entender o que eles estão nos transmitindo de bom ou de ruim. Ilumina, Senhor, mais uma vez os nossos lares,
abençoando, tranquilizando e levando a paz que tu nos prometeste. E que nós, Senhor, possamos fazer a nossa parte nesse processo. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Santiago. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigado. Um bom descanso para todos e até sábado.